Bom, o Museu Antropológico Diretor Pestana foi criado oficialmente em maio de 1961 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juí, que foi a primeira instituição de ensino superior na região noroeste do estado e que naquela época era a única ainda existente nesta região. O Museu Antropológico Diretor Pestana. Por que esse nome? Bom, Augusto Pestana foi o principal diretor, representando o governo do estado do Rio Grande do Sul, o principal diretor da colônia enquanto colônia. Augusto Pestana, que era um engenheiro formado no Rio de Janeiro, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, segunda turma, apenas no início, da segunda turma da Escola Politécnica, e que foi designado em 1898 para vir dirigir a colônia. O homem está no Rio Grande do Sul de 11 a 12 mil anos. Quando o colonizador europeu chegou aqui, ele encontrou 3 grandes grupos indígenas. O G, de onde se atribui hoje, que seria descendente do Caigangue, o Pampiano, que seria o Charrua e o Minuano, e o Tupi-Guarani, que é o nosso Guarani. Nos primeiros anos da existência do museu, foram feitas as pesquisas arqueológicas, então, em todo o Vale do Rio Ijuí, de onde foram levantados 135 sítios arqueológicos. Desses sítios, então, o museu possui em torno de 24 mil peças arqueológicas. Desde o fim da Guerra Guaranítica, em meados do século XVIII, e até aproximadamente meados do século XX, os sul-rio-grandenses, em geral, pouco interesse deram à trajetória e à experiência histórica dos índios missioneiros e dos padres jesuítas na região que se convencionou chamar de a região missioneira. Com o intenso processo de pesquisa, resgate e restauração da história missioneira, principalmente no final do século XX e hoje atualmente, podemos dizer que nós sabemos muito sobre o processo de aculturação, tanto dos índios missioneiros, dos índios guaranis, quanto dos padres jesuítas que atuaram nessa região. Região essa que esteve no epicentro de um processo geopolítico que dividia as fronteiras entre portugueses e espanhóis. A exposição museológica do MADP oferece um vasto acervo de peças que nos ajudam a compreender um pouco dessa trajetória e dessa experiência histórica de índios e de padres missioneiros na região que hoje se convencionou chamar de a região missioneira. O Museu Antropológico Diretor Pestana é uma instituição que, entre outros aspectos da cultura local e da história local e regional, também apresenta, em uma das suas sessões, o índio contemporâneo. O índio, na verdade, para falar corretamente, seriam as populações indígenas que habitam em nossa região. Bom, nós temos no Rio Grande do Sul, historicamente, e tradicionalmente, historicamente e contemporaneamente, 3 grupos, 3 comunidades étnicas, que são os Caingangue, os Guarani e o Charrua. O Caingangue, então, é muito numeroso. No Rio Grande do Sul, os dados apontam para mais de 30 mil pessoas. E nós temos o Guarani, então, com mais ou menos 2 mil pessoas, e Charrua com algumas famílias. Um fenômeno interessante está ocorrendo, especialmente com o Caingangue, que nós chamamos de urbanização, né, de grupos que saem das suas reservas demarcadas e que passam a viver junto às cidades ou em acampamentos, especialmente para vender o seu artesanato e ter acesso a serviços diversos, né, seja na área da saúde ou da educação. A população negra na região noroeste do Rio Grande do Sul, assim como nas demais regiões do país, ela tem origem, né, com o tráfico de escravos da África para as Américas, né?
Aqui, em especial na região missioneira, isso acontece a partir do início do século XIX, quando estancieiros vindo do centro do país se estabelecem na região de fronteira, né, e trazem para fazer o trabalho, né, usar como mão de obra, escravos. Nas estâncias, esses escravos, né, se dividiam em 3 categorias básicas, né, escravos campeiros, escravos roceiros e escravos domésticos. Aqui no Museu Diretor Pestana também temos, além de imagens, muitos documentos que relatam também a presença do negro na região missioneira, em especial na região de Ijuí. Chamaremos aqui de caboclos a população luso-brasileira que por primeiro ocupou a região vivendo em nível de subsistência ou que trabalhava nos campos como peões. Esses foram esquecidos pela historiografia. Essa gente passa a maior parte do ano comendo milho assado ou cozido que pede ou rouba nos 20% que trabalha, da caça e do gado que roubam do estancieiro que os avizinha. A colonização de Ijuí faz parte da estratégia do governo do estado do Rio Grande do Sul, no sentido de ocupar toda essa vasta região do Vale do Rio Uruguai. Então, Ijuí foi fundada numa região de matas, ao lado do Rio Uruguai, que nós temos 25 quilômetros de cada lado, nós temos uma extensa mata. Os primeiros imigrantes chegam em 19 de outubro de 1890 e vão começar, né, ao redor da Praça da República, do lado de baixo da praça. E aí, então, para a gente ter uma ideia, como é que Ijuí foi, na verdade, picoteada, a colonização obedeceu a termos uma colônia de terra para cada família que vinha das colônias velhas ou, eventualmente, da Europa. Nesta secção do museu estão guardadas verdadeiras joias da história da agricultura de Ijuí e da região. Estas joias estão representadas pelos instrumentos, pelas ferramentas utilizadas pelos imigrantes. Os agricultores não viviam exclusivamente da agricultura. Eles misturavam na sua sociedade as atividades agrícolas, criação de animais, processamento dos produtos agrícolas e animais, e ao mesmo tempo desenvolviam atividades artesanais de caráter industrial. Essa parte, ou esse conjunto de instrumentos, são todos eles instrumentos de carpintaria e marcenaria. Tornos, tupias, serras, machados, enfim, instrumentos necessários para as diversas atividades destinadas a produzir móveis, a processar a madeira, a produzir os objetos necessários para as várias necessidades que os agricultores tinham, dada a importância, inclusive, que a madeira e o couro, evidentemente, tinham na vida cotidiana das pessoas. A colônia de Ijuí, desde o seu início, teve a felicidade de receber a família Leff na sua região. E vai ser a família Leff que vai fundar o primeiro órgão de imprensa na então colônia e depois município. Para nós historiadores, o jornal é uma fonte riquíssima de fonte historiográfica nos mais diversos campos. E o jornal Correio Serrano pode ser considerado patrimônio cultural, tanto da sociedade ijuense como regional e nacional. A concepção de que o transporte é condição fundamental para o desenvolvimento de uma cidade esteve presente desde o início da fundação da colônia Ijuí. Um marco importante na história do transporte em Ijuí foi a fundação, em 19 de outubro de 1911, da aviação férrea. Com o desenvolvimento da tecnologia, aos poucos o automóvel foi substituindo as carroças, o transporte a cavalo e também mudando o cenário da cidade, exigindo uma adaptação de conduta entre tanto pedestre quanto condutores de veículos. A indústria em Ijuí inicia praticamente junto com a colonização. A primeira indústria que vai surgir, não necessariamente a primeira, mas o tipo de indústria, são serrarias, já que tínhamos aqui uma floresta que precisava ser derrubada e uma grande necessidade de madeira, de tábuas
para a construção das habitações e mesmo das empresas. Então nós temos a madeira, inicialmente como produção de tábuas em serrarias, logo em seguida a madeira como produção de veículos, falando aqui em carroças e charretes, e um pouco adiante, fabricação de móveis e inclusive de brinquedos. Se de um lado. De outro, tu tem a indústria ligada à manufatura, ao beneficiamento do trigo e do milho. Estou falando de moinhos. A indústria que beneficia a cana, alambiques, para a produção de cachaça. A formação musical dos ijuenses se deu por base num grande encontro cultural, e muitas dessas canções expressam crenças ou a história de um povo. A melodia e a letra das canções podia sofrer alterações conforme a passagem do tempo, pois a transmissão era oral e passada de geração em geração. Vinculadas à cultura portuguesa e cabocla da região, surgiu a modinha pelos séculos XVIII e XIX. De origem europeia, a modinha tem canções de caráter sentimental de feição bastante simplificada e acompanhamento de uma viola. A música europeia também se expressa nas conhecidas bandinhas, termo usado para se referir à música dos imigrantes. O som das bandinhas, junto com a música nativista e sertaneja, são hoje os ritmos de música mais populares da região sul do Brasil. A população de Juí, no início do século XX, nas suas primeiras décadas, ela se organizava de forma esportiva ou praticava seu lazer, apesar da sua labuta no trabalho, das suas dificuldades no trabalho, ela encontrava espaço para fazer o seu lazer. Esse lazer era definido a partir dos grupos sociais que aqui se encontravam. Normalmente em volta das famílias, mas fortemente ligado à igreja, principalmente de jogos, né? Jogos de bolão, de bocha, comemorações especiais em datas festivas da própria igreja. E em algumas situações também ocorriam apostas com corrida a cavalo, jogos de futebol também nós tivemos, mas também se encontrava de forma mais particular as famosas visitas aos vizinhos, encontros familiares, muitas vezes com práticas religiosas, mas para comemorar algum aniversário, algumas festas mais familiares. Esses encontros familiares privados, constatamos na atualidade, foram que criaram os clubes sociais que hoje existem. Todos eles têm sua história fundamentado em pequenos agrupamentos familiares apoiados pela igreja. A educação sempre foi uma preocupação daqueles que vieram para Ijuí aqui construir a sua vida. Nós encontramos na história que a primeira escola pública que foi instalada em Ijuí foi em 1893, e vamos encontrar também que a primeira escola no interior do município foi uma escola leta. Hoje nós podemos perceber que Ijuí é um dos municípios que tem uma educação bastante considerada, né, em termos da sua qualidade. Nós temos escolas públicas municipais que atendem desde a educação infantil até o ensino fundamental, que é aquilo que cabe ao município. E temos também escolas estaduais, e não dá para a gente esquecer, e talvez seja importante ressaltar a importância das escolas comunitárias. A diversidade étnica e cultural propiciou o surgimento de religiões de diferentes credos: católica, luterana, batista, adventista, espírita, entre outras. As diferentes manifestações religiosas foram, em muitos momentos, elemento fundamental na coesão dos distintos grupos, propiciando o zelo religioso que se prestava à manifestação da intolerância. Havia uma disputa de poder entre as igrejas, a luterana e a católica. Em função disso, elas ocupavam um espaço privilegiado para suas edificações ao entorno da praça. Mas a intolerância estava presente até mesmo entre essas. Por isso, no cemitério municipal,
havia uma cruz que separava os luteranos dos católicos. Cabelo também, tudo arrepiado. Vamos embora. Que o museu, daqui a mais 50 anos, ou mais 100, 200 ou 500, que ele se torne, cresça e se afirme cada vez mais como um centro cultural, um centro de estudos, um centro de pesquisas e um centro aberto à comunidade e frequentado pela comunidade, através e principalmente para as escolas, com os alunos, seus professores, beberem aqui conhecimentos, informações e uma visão cada vez mais ampla para todos eles e para nós também.